passando agora não é nada nessa vida, a gente tem coisas passadas, por isso que a gente passa o que a gente passa. Então, me ocorreu que esse slide aqui, e isso aqui, é o que resume como que a gente pode começar a tentar entender por que é legal sofrer, né? Porque, como é que eu posso ser bem-aventurado no meio de um sofrimento ou de uma aflição? Muito difícil a gente compreender isso. Então, tem que tirar um pouco do que a gente vive aqui e estender o que a gente vem ouvindo sempre aqui no centro, nos estudos, nas palestras, o espírito imortal. Talvez a gente só vai conseguir entender toda essa mensagem quando a gente entender que isso aqui é um soluço, né? Que as nossas aflições de 5 minutos, 5 anos, 50 anos, representam o quê numa eternidade tão grande? Como que a gente pode dizer que a gente vai sofrer para sempre, se a gente não vai viver para sempre, se a gente vai ter outras oportunidades de não passar por aquilo? Então, entendendo um pouco isso, talvez essa é a busca, da gente um dia conseguir compreender essa imortalidade, essa continuação, e que isso aqui é uma experiência, que isso aqui vai passar de uma forma ou de outra, e como a gente vai passar, que é a mensagem que os espíritos vêm trazer para a gente. Como que a gente passa quando a gente está passando pelo sufoco? Porque quando a gente está equilibrado, é fácil ouvir uma mensagem dessa e falar, legal, né? Vou me preparar para seguir. Mas quando a gente está perturbado, quando a gente está com depressão, como que a gente para pensar? Não é a cabeça, o cérebro nem quimicamente processa que a gente tem que pensar assim. Então, a gente tem que tratar para, antes de chegar num processo onde a nossa mente já não capta mais isso, como é que a gente faz para chegar nesse ponto? Então, esses estudos trazem ferramentas, recursos para a gente, para quando a gente chegar naquele ponto, a gente não está tão cego, tão surdo, tão desesperado. Eu não sei se todos aqui que estão presentes assistiram a peça que a gente teve aqui sobre o suicídio. Foi uma peça bem intensa, mostrou muito o começo do sofrimento da pessoa em depressão antes do ato do suicídio. Então, assim, o grande lance, eu acredito, é que a gente se preparar muito, o máximo que a gente pode, para não chegar naquele ponto, porque naquele ponto a gente já está bem desequilibrado, as coisas já não funcionam muito bem. Então, essa visão do espírito imortal é o que traduz para mim todo esse estudo que eu fiz, tudo aquilo que eu fui buscando, que eu gostaria de que ficasse como mensagem, para a gente expandir um pouco a nossa concepção do tempo dessa aflição. Qual é essa aflição? Tá? Então, o primeiro deles, esse Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire, é o nome completo dele. E muito bacana as coisas que eu procurei sobre ele, que é o seguinte, olha só, ele nasceu em maio de 1802, próximo à cidade francesa de Dijon, e ele desencarnou em novembro de 1861. Ele dá a mensagem no Evangelho em 1863. Me chamou a atenção como que uma pessoa que desencarnou 2 anos antes já deu uma mensagem tão lúcida, tão clara, e esteve a ponto de ser um dos espíritos que esclarece com o Kardec a questão, né, de viver. E ele tem uma coisa bem interessante, ele tinha o poder da oratória tremendo, ele era uma pessoa muito inteligente, atraiu, na própria Catedral de Notre-Dame, milhares de pessoas, as pessoas se reuniam para ouvi-lo. Ele já tinha uma formação religiosa tremenda. A história dele, se vocês se aprofundarem, é interessantíssima de ler. E um fato extremamente curioso sobre ele. Ele escreveu uma carta à senhora Suetchine, eu não sei se essa pronúncia é correta, mas ela era uma russa. Ela era ortodoxa e ela se converteu ao catolicismo. E na Rússia, eles exilavam as pessoas que se convertiam. Então, ela foi exilada da Rússia e foi para Paris. E ele escreve uma carta para ela, porque ele teve experiências, ele esteve presente, olha aqui, ó. Em 29 de junho, ele escreve essa carta para ela em 1853. Ele interroga a sua destinatária se ela já vira ou ouvira falar das mesas girantes, pois ele já tivera contato e até mesmo se comunicado com os espíritos através dos fenômenos das mesas. Uau! Como é que pode, né? Ele já tinha. Então, quando ele vem dar a mensagem, ele já era um espírito, que ele já estava por dentro do que acontecia, ele já tinha uma ideia mais avançada, se ele já tinha visto. E ele comenta, essa carta ela foi publicada na Revista Espírita, em fevereiro de 1867, e o artigo é intitulado Lacordaire e as mesas girantes. Ele fala, inclusive, que esse fenômeno é bem vulgar. Ele chama os fenômenos da mesa girante de vulgar naquela época. Então, ele já era um espírito que tinha uma visão. É interessante a gente pensar quem falou o quê, porque é legal saber quem falou. Quando a gente fala uma frase, né, se eu falar para vocês que a gente sonha e acontece, é diferente do Walt Disney falar. Né? O Walt Disney fez alguma coisa. Então, quando você traz quem é a pessoa que falou aquilo, qual é a base que ela tem, para mim foi muito interessante, para entender o que ele vem falar, então, na mensagem que ele dá. E a primeira mensagem que ele fala é bem e mal sofrer. E aí a pergunta é, dá para bem sofrer? Né? Quem assim consegue sofrer?
contentinho. Difícil, a gente não consegue. Mas ele vai dando umas dicas, umas informações bacanas para a gente pensar. Primeiro que a gente não sofre sozinho, né? Inerente a todos. Sofrem todos os que se encontram na Terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre palha. Não tem distinção, se você é rico, pobre, alto, baixo. Ela visita a todos. Tem uma historinha que uma mulher perdeu um filho, ela ficou desesperada. E no desespero dela, ela procurava as pessoas, até que alguém indicou para ela conversar com Buda, que ele teria, então, um remédio para a dor dela. E ele vai até Buda e ele fala assim para ela, eu tenho, sim, a resposta para o seu sofrimento. Vai na casa das pessoas e traga um grão de mostarda. Ela falou, tá fácil, né? Foi na casa das pessoas buscar. Ele falou, mas tem um detalhe, esse grão de mostarda tem que vir de uma casa onde ninguém perdeu ninguém na família, não houve morte na família. E ela, nesse caminhar, claro, conversar com as pessoas, ela descobre que todo mundo passou por uma dor da perda. E ela tem essa iluminação. E ela passa a seguir Buda quando ela entende que a dor dela, quantas pessoas passam pela mesma dor, né? E às vezes pior. Então, o Lacordaire vem dizer para a gente que é isso, olha, bem e mal sofrer, primeiro de tudo, estamos todos no mesmo barco, né? Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, outra dica é que a gente tem que entender que a gente tem que passar bem passado, alguma coisa aí tem que sair para a gente conseguir progredir, né? É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus, confiar que Deus sabe o que Ele está fazendo. Alguém sabe o que está fazendo. Nenhum sofrimento é por acaso, apareceu. A gente tem várias situações que a gente já sabe, né? Somos o principal da história, muitas vezes, os nossos próprios sofrimentos. E que o fardo é proporcionado às forças. Não vai ser dado nunca. Não, parece que não, né? Parece que a gente vai sucumbir. Mas a gente tem que lembrar nessa fé que não é mais. A gente está pronto para passar por aquilo, por mais difícil que a gente ache que não esteja. Eu sempre me pergunto assim, como que aquela pessoa consegue passar por aquilo do jeito que ela passa? E a gente não tem ideia que, às vezes, a gente já está pronto para passar por aquilo, como estivemos quando a gente olha para trás e lembra de um momento difícil que a gente passou, né? A gente conseguiu daquela forma. Então, é o que ele fala para a gente, e ele continua. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Esse é o momento que a gente tem que lembrar, porque quando a gente conseguir passar e a gente olhar para trás e falar, puxa vida, eu consegui. Esse momento, ele devia sobrepor todos os outros, do medo ou da decepção do que a gente está passando, e sempre lembrando no que a gente já passou, porque Deus já tirou a gente de várias situações. A coisa mais gostosa que tem é quando a gente escuta assim, deixa eu te contar o meu problema, e aí eles falam assim, aí de repente, ou aí apareceu uma pessoa, né? Como assim, quando Deus apareceu, né? E no momento que ele aparece, como ele aparece, através de quem ele aparece, um pneu furado, né? Alguém no hospital, alguém que tem um telefonema, uma mensagem, a gente é rodeado disso. Então, se a gente tiver essa paciência, se a gente conseguir dominar esse desespero, nessa tempestade, a promessa dele é isso, que a gente vai ter essa satisfação de que a gente venceu. Gente, a gente vem morar aqui nesse país. Só de olhar para trás e lembrar, né, do primeiro dia que a gente pisa aqui, até o dia que a gente está, uau! Como que a gente passa, o que a gente passa, ou como que a gente veio parar aqui, muitas vezes, né? Às vezes eu olho assim e falo, nossa, eu estou assim, às vezes ouvindo música em português, falando português, aí eu olho uma placa em inglês, eu falo, nossa, mas eu estou aqui, né? Como assim? Né? É uma coisa que a gente pensa assim, estou aqui. E aí eu pus aqui, né? O que não te desafia não te transforma. A gente já não é mais o mesmo, com certeza. Já fez a gente pessoas bem melhores, os cabelos um pouco mais brancos, confesso, mas melhores. Então, eu posso dizer, o que ele vem falar para a gente nada mais é do que a definição de resiliência, que a gente escuta tanto falar. Esquece o espiritismo. Resiliência é uma palavra legal que todo mundo pode falar confortavelmente, mas o que é? A resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Precisa ser espírita para pensar assim? Precisa acreditar em Deus para pensar assim? Não, muita gente vive assim e nem fala de Deus, ou não tem essa visão. Óbvio, quando a gente estuda e a gente junta as duas coisas, maravilhoso, porque você sabe que você só faz isso com a ajuda de Deus. Mas até lá, se você tiver essa concepção,
você vive. Quantos casos de pessoas que perdem perna, né, e vai, e continua, sobe, vai escalar montanha, coisas maravilhosas, perde filho. Essas mães, né, essa semana tem um ano daquela fatalidade que a gente teve aqui. Quantas famílias estão aí engajadas em lutas, em ajudar o próximo? É a própria resiliência. Então, esse seria o bem sofrer, né? Você está sofrendo e você ainda acha tempo para ajudar os outros. Então, ele continua, esse trecho aqui do lado é dele ainda. Bem-aventurados os aflitos, pode, então, traduzir-se assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Com certeza a gente passa momentos, graças a Deus, de tempestades e de calmaria, né? A gente sabe que depois do furacão, a gente teve momentos de vários anos sem furacão, graças a Deus, aqui na Flórida. E eu trouxe essa definição sobre o sofrimento de Emmanuel, porque ele diz o seguinte: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Por que a gente deveria aprender bem a sofrer? Para poder ter a paz depois do dever, daquilo que a gente superou, né? Tem um filme chamado Collateral Beauty, A Beleza Colateral, não sei se vocês já assistiram, é com Will Smith, é um filme fabuloso. Porque é isso, é aprender a olhar o que é que tem de belo no meio da tempestade. Tem que ter um arco-íris lá no meio para suportar a gente, o que a gente está passando. Então, essa é a primeira parte do Lacordaire. Essa pessoinha aqui, Aurelius Augustinus Hipponensis, Santo Agostinho. Esse é o nome dele, né? Agostinho viveu 354 a 430 d.C., nasceu em Tagaste, norte da África, hoje a região da Argélia. Quando ele nasceu na época que o Império Romano estava sendo destruído pelas invasões, uma época bem difícil. Após ter sido maniqueísta, atraiu o neoplatonismo, mas depois de longa e dolorosa luta, tornou-se cristão em 386. Então, o maniqueísmo, ele acreditava em uma seita persa que afirmava, né, que o universo é controlado pelo bem e o mal somente. E o neoplatonismo, baseado, então, nas verdades de Platão, ele seguia, né, ele passou por essas duas experiências até que ele se converteu ao cristianismo. Então, na cabeça dele, ele já considerava que a filosofia ela tinha que estar associada ao cristianismo. Ele acreditava que, para a filosofia ter uma razão, ter um sentido, ela só seria melhor se a gente acompanhasse com o cristianismo. Uma visão interessante de Santo Agostinho, depois que a gente escuta falar tantas coisas dele, a própria vida dele, a busca que ele teve, ele era uma pessoa que lutou demais com as coisas internas dele, uma luta interna, né, tremenda de conhecimento, de autocontrole, de se conhecer. Ele buscou muito isso. Então, ele tinha essa visão, a filosofia, e tinha a parte, né, do cristianismo. Ele leu um livro que mudou a vida dele, né, um livro de Cícero, que o alerta que a verdadeira felicidade reside na busca da sabedoria. A cabeça do Santo Agostinho totalmente voltada aí para a busca interior da sabedoria. Então, olha só, ele usou a filosofia a serviço da teologia, adotando as ideias platônicas e neoplatônicas e as moldando de acordo com a sua visão de mundo. Da mesma forma que Platão, ele acreditava que a alma habitava um corpo. Ele dizia, o homem é uma alma racional habitando um corpo mortal. Muito bacana entender como que é a cabeça dele, como que ele estava, como que ele descrevia, o que ele via no mundo. Ele já tinha essa visão da filosofia, mas ele buscava o cristianismo, buscava essa questão da alma, do homem, da vida depois da morte. Isso já era latente nele. É óbvio que, quando ele vem das passagens, obrigada, uma aguinha, obrigada. Quando ele vem, então, falar... Obrigada, meu amor. Quando ele vem falar, então, as mensagens, né, no Evangelho, ele tem toda essa bagagem com ele, essa crença muito importante. Então, no texto que ele nos traz, O Mal e o Remédio, ele só pode começar com uma pergunta, como todo bom filósofo. E a pergunta dele é, será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Será que é isso que a gente está fazendo aqui? Será que a gente veio aqui só para, como a Rosana de Rosa que fala, para ficar tudo bem, tudo bom, né, curtir de férias? Ou será que tinha algo mais? Será que ele já via naquela época que isso aqui não pode ser, né? Não é aqui. Então, o que é essa busca? Como funciona tudo isso? Ele fala também o seguinte,
Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Ele chama a terra de vale de dores. Então, de verdade, é uma questão de expectativa versus realidade, né? E aí eu trouxe essas imagens aqui, que acho que vocês devem saber o que eu estou querendo dizer, onde a nossa expectativa e a realidade, elas se chocam. Porque quem não pede comida pela foto do cardápio, e quando a comida chega, você fala, nossa, não foi bem isso que eu pedi, né? Ou quando você acha que você vai para a Disney, você pega um final de semana que você acha que vai estar vazio e está cheio. Ou quando você vai para Copacabana e acha que a praia vai estar daquele jeito, e você chega em Copacabana, né, no Réveillon, e pega esse monte de gente na praia. Eu tive uma experiência em Itapuã. A primeira vez que eu fui para Itapuã, eu estava super assim, né? Falei, nossa, a música, que legal. Escolhi para ir em Itapuã no domingo de manhã. Fiquei decepcionadíssima com a quantidade de gente e lixo na praia. Eu falei, não é possível, de onde tiraram a música? A minha expectativa de encontrar um Itapuã, assim, paradisíaco, só eu, a praia, o céu, o mar, e ter que dividir a praia, né, com essa multidãozinha, assim, igual de Copacabana. Eu fui para Lumiar, que é uma cidade também no interior, acho que é de Minas, Lumiar. Tem uma música famosíssima, do Flávio Venturini, que fala sobre Lumiar. Eu fui com meu marido lá, a gente saiu de lá falando, ele devia estar bem alto para achar que Lumiar era tudo aquilo que ele falou na música. Porque eu não conseguia, né? Eu falei, não, ele viu. A gente ficava assim, não, ele viu alguma coisa aqui, não vamos desistir, vamos fazer mais um dia. Então, o que eu vejo é basicamente isso, a expectativa versus a realidade. A gente tem um plano, né? A vida podia ser essa primeira parte aqui, sem dúvida, é o que a gente planeja. E aí o que a gente vê embaixo é a realidade. Então, Renato Russo fala que não é a vida como está, mas sim as coisas como são. Então, talvez a gente comece, através dessas mensagens, tentar reimaginar, ressignificar algumas coisas. A gente tem que entender, né, que a gente está num outro planeta. Vamos sintonizar onde a gente está, o que a gente espera de onde a gente está. Já aprendemos em alguns lugares aqui, algumas palestras sobre a evolução do planeta, onde a gente está nesse caminho aí do planeta de regeneração. Então, a gente ainda está nessa transição. Dá para esperar que seja um lugar de gozos e glórias? Acho que ainda não. Eles estão dizendo que não. Kardec fala em A Gênese essa descrição sobre o planeta Terra. Achou-se a Terra assim povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Só gente legal está aqui. Né? Recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral. Então, a gente não só vive num lugar um pouco diferente, mas as nossas companhias também, né? A gente está no lugar que a gente tem que estar, evoluídos que somos no mesmo plano. Estamos aqui como colocados, não tem erro. A gente não está colocado no planeta errado. Embora a gente ache que a gente não está. Tem que lembrar disso. Então, Santo Agostinho, ele continua na mensagem dele o seguinte, ele continua com perguntas. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Até quando a gente vai olhar como espírito imortal? Ou vai olhar que é só isso aqui? Então, eu nasci assim, vou morrer assim, nunca vou ter a chance. Por que eu sei assim? Por que o meu vizinho não é? E por que nada acontece? E por quê? E por quê? Então, olha, o convite dele, da gente estender essa imortalidade. Ele continua com mais perguntas. Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Gente, é mais de uma vida aqui. Como é que está o antes e o depois? De onde a gente veio e para onde a gente vai? Como ele coloca a filosofia com o cristianismo, ele começa a colocar, então, Deus. Né? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus os prepara. Tem uma proposta, tem como eu diria, um destino, né? Tem um propósito para isso. Então, ele fala o seguinte, que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível, a fé e o apelo ao céu. Então, ele daí entre o mal, que ele já disse, né, que, na verdade, a gente não está num lugar muito bom, mas qual que seria o remédio? A gente ter essa confiança, essa fé no porvir, naquilo que vem de melhor lá na frente. Ele fala, inclusive, que a gente só acha que Deus é bom quando Ele está curando a gente, quando tudo está bem, né? Quando tudo começa a dar mal, normalmente a gente começa a achar que Deus tem alguma coisa contra, que Ele está dando para a pessoa errada, né? Que Ele era para ir para outra pessoa e acabou vindo para mim, e só eu. Ele já expande isso muito mais, que não, que Deus vai fazer muito mais pela gente do que a gente possa imaginar ou pedir. E ele continua essa parte ainda do texto onde ele fala da fé.
A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Apoiados na fé é que a gente consegue andar um pouco mais, né? Desvaindo um pouco esse presente doloroso. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Quando a gente está no meio do sofrimento, é muito difícil a gente pensar assim, eu concordo, extremamente. Mas a gente tem que cercar dessas colocações, para a gente ter a força quando a gente vai passando. Lembrar de exercitar essa fé. E a fé, como o Haroldo Dutra fala nas palestras dele, é o relacionamento, é o acreditar em alguma coisa. Porque a gente tem fé em alguma coisa. Vocês estão sentados aí porque vocês acreditam que a cadeira aguenta vocês, senão ninguém estava sentado. Então, a gente acredita em alguma coisa, a gente acredita. O que a gente vai acreditar é que é o lance que a gente vai aprendendo. Então, eu nesses estudos todos, eu fico lendo, ouvindo algumas palestras, e eu vi uma palestra do Rossandro Klingen, que ele fala uma coisa bem bacana, né? Que ele fala assim, primeiro que a gente acha que o Espiritismo prega o sofrimento, né, como uma condição de evolução. Então, a gente tem que sofrer assim mesmo. A impressão que a gente dá é que então vamos sofrer, vamos passar por isso, é tudo pela dor, né, vamos ficar felizes porque estamos sofrendo. Não é esse o caso. De forma alguma, o Espiritismo fala que é legal sofrer, ou que a gente só vai evoluir se sofrermos. Não. Ele fala que existe o seguinte, que existe a misericórdia de Deus, e que Deus tem um recurso didático, que a vida se apresenta com 3 questões para a gente assinalar, múltipla escolha. Ou a gente vai aprender pelo amor, né? Não, ou vai aprender pelo conhecimento, ou C, aprende pela dor, e a gente insiste em colocar o xizinho pela dor. Então, a gente aqui, de uma certa forma, e eu, no meu ponto de vista, acho assim, a gente meio que navega nesses 3. Porque tem coisa que a gente aprende pelo amor, não é? Tem coisa que a gente realmente aprende. Eu não acho que a gente tem que aprender só pela dor. Ou o conhecimento, quanta coisa a gente aprende antes de passar por um problema. Ou que a gente vai para a escola, ou alguém te fala, e você nem precisa passar por aquilo, porque você fala, nossa, eu vou aproveitar essa sua experiência para aplicar na minha vida. Não vou precisar passar pela dor. Mas, muitas das vezes, a gente vai pelo caminho do sofrimento, que é a misericórdia de Deus e a didática dele, né? E a gente faz isso com os nossos filhos, tira o celular, porque quando dói, eles aprendem alguma coisa, né? Minha filha fala assim, o que tem a ver eu fazer isso e você tirar meu celular? Ela ainda não entendeu que é um castigozinho assim pela... Então, é interessante, a gente faz isso o tempo todo com o cachorro, com o filho, né? E Deus, óbvio, que faz com a gente também, até a gente aprender a olhar mais lá para frente, né? E compreender que é muito difícil entender que é possível ser feliz sofrendo. Então, a pergunta é assim, será que é assim mesmo? Como é que eu entendo? Por que Deus faz tudo isso? De novo, a gente tem que bater nessa tecla, e esse é o trecho ainda da mensagem de Santo Agostinho. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Quem não questiona o porquê das coisas. Por que Deus deixou acontecer? É uma injustiça. Justiça com o outro, justiça comigo. A gente questiona Deus muitas e muitas vezes. Até que a gente começa a ressignificar a expectativa e começa a entender isso que ele fala aqui para a gente. Entretanto, desculpa, gente, isso aqui não é do Santo Agostinho. Ele está dentro do capítulo, é a justiça das aflições, né? Uma mensagem dos Espíritos, mas não do Santo Agostinho. Então, esse Espírito fala o seguinte, entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Entender que Deus, ele é onipotente, ele sabe, né? Tem uma sabedoria muito além do que a gente compreende. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Não tem preferencial, né? Não tem os preferidos de Deus. Ele trata todos da mesma forma. Tem que, a nossa mente, tentar entender um pouco essa grandiosidade dele. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de cada um deve bem compenetrar-se. Quem já viu, né, nas aulas anteriores, ou o que é falado muito nesse capítulo todo, é isso, as causas das aflições que estão nessa vida, que a gente mesmo vai fazendo as nossas escolhas, que causam sofrimento, né? Ou o que você já vem de outras vidas. O Amir Klink era um navegador
Não sei se vocês lembram desse nome, ele já não está muito, né, nas notícias, mas ele fez várias navegações sozinho, ele tem toda uma história, tem livros sobre ele navegar sozinho, ele já foi para o Polo Norte, ele já cruzou o oceano, e ele conta que ele estava no Polo Norte, e ele estava sozinho com o barco dele, e ele desceu, ele quis pegar gelo fresco para fazer um café, porque ele viu um barco vindo e ele queria fazer café para eles. Só que ele saiu do barco, foi lá pegar o gelo e esqueceu de colocar a âncora. Então o barco dele começou a sair, e ele falou, agora não tem jeito. Graças a Deus, aquele barco que vinha, percebeu o que estava acontecendo, veio até o encontro dele e falou, o que aconteceu? Ele, eu ia fazer um café para vocês, esqueci de colocar a âncora e meu barco estava indo embora. Então, ele conta que, assim, ele não tinha como culpar ninguém, era ele com ele mesmo. Então, ele diz que a parte mais difícil de você viajar sozinho é que, se alguma coisa sair errado, você não tem quem pôr a culpa. Então, tem coisas que a gente vai ter que morrer pensando assim, eu fiz. Então, é essa visão, assim, da gente entender e estar um pouco mais maduro de entender o que a gente fez, o porquê a gente está fazendo tudo isso e o que a gente pode fazer para mudar, porque a gente já sabe que vai ter uma consequência lá na frente. Então, o convite é o quê? Ressignificar o sofrimento. Então, primeiro de tudo, nós não somos vítimas, de forma alguma, né? Não somos vítimas. Nós temos nossa participação. Não é castigo, e sim contingência inerente à vida. Ninguém está sendo castigado. Não é punição. Deus não é uma pessoa que castiga, né? Ele é amor. Ele não tem necessidade de castigar a gente desse jeito. Nos deparamos com as consequências dos atos que produzimos, não é? Já sabemos que a gente produz as coisas. É um processo de reeducação, é uma oportunidade e uma restauração. Um convite da gente pensar um pouco no que é o sofrimento. E talvez entender que bem sofrer compreende na gente entender um pouco, navegar nesse novo conceito de sofrimento. A terceira mensagem é desse cardeal, François Nicolas Madeleine Morlot. Ele já nasceu no final do terror da Revolução Francesa, nasceu também numa época bem conturbada. Não achei muita coisa sobre ele em termos assim, pitorescos com relação a Santo Agostinho e o Lacordaire, mas ele, aparentemente, foi uma pessoa muito influente no catolicismo. Tá? Ele foi um sacerdote francês, arcebispo de Paris e cardeal. Ele viveu, então, e aí eu trago de novo a data, ele morreu em 1862 e ele dá a mensagem em 1863. Não podia ser qualquer pessoa, já era um espírito também com uma visão avançada, e é óbvio que ele já estava pronto para dar mensagem para a gente quando ele volta e se comunica com Kardec. Então, ele tem 3 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Do ano de 1863, em Paris, onde 2 ele assina como François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, e uma outra, né, onde ele declina somente o nome, sem a titulação hierárquica da Igreja. Então, olha que interessante, ele dá uma mensagem com a nominação dele hierárquica e a outra, simplesmente ele. Para mim, também chamou a atenção. Então, o que ele vem falar? Que a felicidade não é desse mundo. E esse termo ele é do livro Eclesiastes, do Evangelho. Eclesiastes foi escrito por rei Salomão, que é filho do rei Davi, quase 1000 anos antes de Jesus, onde ele traz essa colocação, onde ele busca, eles falam que é o livro da sabedoria. É um livro fantástico de se ler na Bíblia. Longe de ser um livro religioso, ele é um livro muito filosófico e com muita visão em Deus, do que Deus faz e do significado da vida. Ele fala muito disso, é famosa aquela frase, há tempo para tudo debaixo do sol, está nesse livro. A felicidade não é desse mundo, está nesse livro. Ele fala também que tudo não tem sentido, porque ele vem de uma sabedoria imensa, de uma riqueza tremenda, tinha não sei quantas mil mulheres. Quer dizer, ele tem todo um questionamento de vida nesse livro, é muito interessante. Então, o cardeal Morlot ele vem falar dessa passagem, da felicidade não é desse mundo. E aí ele fala no texto dele, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Eu digo mais, nem mesmo reunidas essas 3 condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, se beleza fosse sinal de felicidade, Angelina Jolie e o Brad Pitt estariam casados felizes até hoje, né? Fama, ricos, bonitos. E a gente vê quanta notícia no meio. Juventude, né? A busca dessa juventude, o acesso a tanta coisa, será que traz? Será que o poder, será que as pessoas que estão no poder estão felizes? Ou cada um na sua posição vai estar, como eles nos dizem, passando pelo seu conflito? E, no fundo, os conflitos ainda são os mesmos.
Se a gente pensar bem, de quantos anos atrás? De existência. Onde a gente vem, para onde a gente vai, por que eu sofro, Deus é injusto. As questões são imensas, né? Se a gente parar mesmo para conversar, o que a gente vai aprender? Então, ele fala que nesse mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e de expiações. Eles voltam a falar realmente, oh, hello, onde vocês estão, qual que é o plano, se situa, né? Não é aqui. E ele traz um convite, apesar dele falar que a gente está nesse lugar que não é tão legal, de repente, mas para onde a gente está indo? Tem uma esperança para onde a gente está indo, tem um propósito, a gente está caminhando. E ele fala assim, ó, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Então, a gente vai, tem lugares ótimos para ir, a gente tem que se aperfeiçoar, e aqui também vai ser um lugar muito legal, porque a Terra também vai seguir. Então, é o que ele dá para a gente, onde a gente está indo, né? E ele também faz um convite da gente se mexer, de mãos à obra, vamos, né, não ficar parados. Meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos. Todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Depende de nós, que a gente consiga lá na frente, quando a gente voltar, que a gente vai voltar, que esteja melhor isso aqui. Como que a gente enxerga tudo isso? Leon Denis traz no livro dele... eu não consigo ler aqui, né? O propósito do destino e da dor. Ele fala assim, ó, a ideia que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia ao infinito segundo a evolução individual. É uma ressignificação. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai vendo que a definição de felicidade, de desgraça, da alegria e da dor, o que é desgraça, o que é essa coisa tão ruim que a gente está passando. Aquela historinha que muita gente conhece, que fala que um homem tinha um cavalo, o cavalo fugiu, e o pessoal fala, nossa, que terrível, né? O cavalo fugiu. E aí ele fala, não sei, quem sabe, pode ser, pode não ser, vamos esperar. E o cavalo volta com uma companheira. Aí o pessoal fala, nossa, agora, 2 cavalos, como vai fazer? Que coisa, né? Que coisa boa, você tinha um, agora tem 2? Não sei, vamos esperar. E aí vai até que o filho dele cai do cavalo, acontece tudo que acontece, ele não sabe se é bom ou se é ruim, tem que esperar. E às vezes acontecem as coisas para melhor e às vezes acontecem para umas coisas ruins, ou que era ruim fica bom. Então a gente vai evoluindo e vai entendendo essa ressignificação conforme a gente vai crescendo. Por isso estão aqui as aulas, por isso estão aqui as palestras, por isso estão os livros, o acesso à informação do YouTube, que a gente pode colocar a qualquer momento uma palestra e aprender, né? Muito mais. Vim aqui dividir os estudos também, é bem bacana. Então, ele continua. Fundamentalmente, considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, a dor não é castigo. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós, como todo o seu peso, e determinam as condições de nosso destino. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condições do progresso. Progresso. Todos os seres têm, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. Como a gente vai caminhando e vai entendendo e vai se aperfeiçoando, a gente vai interagindo de uma forma diferente. Um pneu furado já não é mais o final do mundo. A gente às vezes acha que aquilo é, nossa, que dor de cabeça, né? O carro quebrou, ou sei lá, fui mal na prova, tanta coisa, perdi o avião. Eu não sei quem estava aqui semana passada, que o Humberto disse que um amigo dele perdeu um avião e era o avião que caiu. Então, muitas vezes a gente acha que aquilo é um problema e não é. Eu não sei quem já leu o livro Plenitude, do Joana de Ângeles. Esse livro fala bastante disso, desse processo de dor, de sofrimento. Ela traz muita coisa interessante. E eu separei algumas colocações dela. Certamente o sofrimento faz parte da vida, por ser mecanismo da natureza através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida, né? Seguindo o que Leon Denis acabou de falar. O espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade e, para tal,
O sofrimento se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. Bacana, é o que a gente quer ser quando a gente crescer, né? Conseguir olhar o sofrimento dessa forma requer uma evolução bacana, porque ainda dói muita coisa. Eu ainda não gosto da praia lotada, né? Bobinho, mas é verdade. A gente tem que sair dessas expectativas. Então, ela fala assim, olha, o que a vida, então, espera de nós? Gente, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo, né, quando ela diz o sofrimento. Representa valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico propiciador de paz. Então, por que sofrer bem? Porque a gente vai ter paz depois. Com certeza, a recompensa vai ser na paz. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa do enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. Quer resolver o problema? A gente tem que mexer, tem que mudar. Hoje de manhã eu li uma frase muito bonitinha que fala assim, que a dor é uma onda, né? E a onda passa, mas nós somos o mar que fica. Vem aquela onda, mas a gente é o mar. E o mar, ele fica, né, paradinho, muitas vezes. Aí vem aquela outra onda. Então, se a gente imaginar que é isso, essa dor, ela vem como uma onda e a gente é o mar. A gente é muito mais que aquela dor. Aquela onda, ela vai, né, o domínio do mar sobre aquela onda, ele vai acalmar. E Kardec, então, fala o seguinte, para a gente poder não esquecer disso. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. Sua rota está traçada na consciência e a lei divina está gravada no coração. A gente vai dar certo, a gente vai chegar. Ele já vê na gente essa capacidade. É só a gente conseguir ter um pouquinho de paciência com a gente e caminhar, né? Estudar no KSSF também ajuda, viu? Dica para quem não está estudando aqui com a gente ainda. No capítulo 5, a gente ainda encontra essa frase que eu achei fantástica. Ora, aquele que está certo de que é só desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Tem que colocar isso aqui na geladeira, né, para a gente lembrar. Não é só isso, vai passar, isso também vai passar, isso também vai passar. Então, resumindo, tudo que a gente já falou é assim, ó, se a gente pensar que a pluralidade das existências materiais e com conhecimento de que a Terra é um mundo expiatório, isso com certeza vai trazer bastante explicação por que a gente está passando o que a gente passa. Recomeçar uma tarefa mal executada, temos uma nova oportunidade. Cada vez que a gente passa por aquilo, a gente vai ressignificar o nosso sofrimento. Deus, em sua bondade, concede ao homem a possibilidade da reparação dos erros cometidos no passado, não condenando eterna e irrevogavelmente pelas faltas que cometeu. A misericórdia de Deus. A gente não vai ficar preso naquilo para sempre. É a didática dele, da gente conseguir caminhar. Nem todo sofrimento é necessariamente o resultado de uma falta praticada. Já foi falado aqui também nas aulas anteriores que não só o sofrimento é porque você precisa perder um pouco também disso. Estamos pagando. Ninguém está pagando nada, a gente está só ressignificando. E nesse ressignificar, a gente também sabe que muitas vezes é isso. Olha, muitos espíritos escolhem certas provas para acabar a sua depuração e apressar o seu adiantamento. Lembra que você pode ter pedido o que você está passando. Difícil de acreditar, né, que a gente pediu alguma coisa similar, mas existem essas provas, essas escolhas. Então, nas diversas existências corporais, enfrentando provas, missões ou expiações, que é isso, né, nem todos estão passando pela mesma situação, o sofrimento não é categoricamente uma questão só, a gente pode estar passando por uma prova, pode ser missão ou pode ser uma expiação. Que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições, e é assim que a gente vai caminhando. Então, os sofrimentos são, assim, a consequência natural do erro cometido. São advertências que dão experiências ao homem, fazendo perceber a diferença entre praticar o bem e o mal. Então, se a gente sente a dor, a gente já sabe que se fizer no outro vai doer também. Simples assim, a gente ensina, né? Não machuca o cachorrinho, porque dói, você não sente dor, não puxa a folhinha, você não dói quando puxa o cabelo. A gente já tem até a nossa técnica de ensinar assim, né? De ensinar que dói, se dói em você, deve doer no outro também. Didática de Deus. Apontam-lhe a necessidade de se melhorar, de se emendar para não retardar o seu adiantamento e não comprometer a sua felicidade futura. E eu trouxe essa mensagem de Emmanuel, que eu achei fantástica, que é uma forma da gente resumir tudo isso de uma forma bem assim, com bastante fé e coragem para seguir tudo isso. E se vocês pensarem, o texto dele começa falando assim, olha,
Ninguém se queixa inutilmente. Pô, ele entende, né? Não é à toa que eu estou triste, não é que eu estou passando. Alguém entende que está doendo. Não vai falar para mim que não está doendo ou que isso vai passar, porque agora dói. Olha que incrível ele falar isso. Ele continua, a dor é um processo. Olha, eu entendo, faz parte. A dor faz parte. Eu sei que você está sofrendo, ele já entendeu isso. Mas aí, nessas duas primeiras frases, que a gente tem a vontade de ficar assim, só preso nisso, alguém entendeu minha dor, eu vou continuar aqui, me deixa sofrer, ele fantasticamente muda o tom do texto dele. A perfeição é o fim. Assim sendo, caminheiros da evolução, ele chama a gente de caminheiros da evolução. Que nome fantástico, achei incrível. Caminheiros da evolução, eu gostei. Somos assim. Ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Esse almeja e aquele deve. É para realizar ou ressarcir. A vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E criatura não adquire consciência da própria responsabilidade. Movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, aí ele faz, né? E aí ele sobe. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Isso está na Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel. Então, uma mensagem assim, vamos entender tudo isso, entender que dói, que é ruim, que é difícil, mas que a gente tem que seguir. Caminheiros da evolução. Né? E, para encerrar, a máxima daquele que a gente sabe que fez, viveu e exemplificou. E ele disse isso para a gente. No mundo tereis aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele disse que a gente pode fazer muito mais do que ele fez. Então, a gente tem que ter essa coragem, caminhar, seguir, entender, ressignificar, ajustar a expectativa de onde a gente está e para onde a gente está indo. E são essas as mensagens do Espírito que eu queria passar para vocês e desejar um excelente final de semana, um bom amanhã. Espero que vocês possam estar aqui no café da manhã, mas que vocês passem um excelente sábado e que vocês possam sair, distribuir com muito amor e, com certeza, ressignificar, né, o que a gente passa, o nosso sofrimento. Um beijo enorme para vocês. Obrigada. E o nome do capítulo já diz, bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados, é bom ser aflito. Aí diz, pois serão consolados. Então não tem jeito, é um processo. Uma hora a gente sai dele porque vamos fazer melhores escolhas, né? Agora vamos... me tem aquele trocinho de mudar. Vamos aos avisos finais. É porque Estela é que apresenta no sábado, né? Quando ela está fazendo palestra, já vem. Aí, o resto de nós já não sabe mais o que fazer, né, Beth? Bom, só poucos avisos. Só avisando de novo dos cursos em português e inglês, aos domingos e às quartas em inglês, domingo, quarta e quinta em português, né? Todas as semanas. Quem ainda não tentou, tente e você vai ver que vai ficar diferente. Isso a gente garante, né? É estudo do Evangelho? Os cursos, é o estudo sistematizado da doutrina, tem inclusive o estudo do Evangelho. Né? Dura um semestre cada estudo. O de inglês, eles estão estudando na quarta o Missionários da Luz e no domingo o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então eles fazem um livro de André Luiz na quarta e no domingo o estudo sistematizado. O pessoal tem gostado muito, tem vindo alguns americanos e está ficando bem gostoso. Aqui está sem... esqueceu lá. E os internautas. Temos também 2 grupos para aulas de inglês para brasileiros que ainda não estejam dominando o idioma. Tem aos domingos o inglês mais avançado com Marilyn Endo. Ela é professora de inglês, é estudante de espiritismo aqui do centro. E ela está dando excelentes aulas aos domingos para aqueles que já têm noção e precisam aprimorar uma conversação, né? E às segundas-feiras, de 8 às 9h30, tem 2 grupos, básico e o intermediário, para aqueles que queiram começar a aprender inglês.
Semana que vem, a Rosana vai fazer a 5ª parte desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Estão todos convidados a dar continuidade, né? Amanhã é nosso café de Valentine's, estaremos recebendo Cléa.